muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área, com vocês para mais um papo sobre cultura aqui nesta mesa. Lembrando que o Francamente vai ao ar pelo YouTube, Spotify e também Rádio Difusora Jundiaí, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Perdeu, não sintonizou, esqueceu de sintonizar a rádio? Corre lá no YouTube, no Spotify. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque aqui só tem conversa boa. E hoje, galera, vamos falar o quê? De patrimônio, patrimônio cultural, patrimônio vivo. Nós estamos no mês do patrimônio. Essa data existe no calendário nacional desde 1998, ia falar 2008, mas é 1998, desde o século passado. E é uma data muito importante. E neste momento, eu acho super importante a gente falar de patrimônio cultural, porque os patrimônios, tanto materiais quanto imateriais, eles nos trazem o pertencimento. A gente fala tanto de soberania, de pertencimento, de memória, e esse mês serve para a gente discutir esses temas e olhar para a nossa sociedade aí com mais carinho, mais orgulho. E Jundiaí não fica de fora dessa data. Há 9 anos temos também a data no calendário de Jundiaí e estamos aí no mês com muitas atividades. E hoje eu trago aqui para a gente conversar deste calendário o nosso diretor de patrimônio cultural de Jundiaí, Fernando Peixe. Olá, Tainá. Tudo bem? É um prazer estar em contato contigo, fazendo esse programa. Obrigado. O teu pai já é cria da casa aqui, o Sim, Afonso, ele vem com o pessoal da Mata Ciliar, veio trazer o projeto De Olho nos Rios, é um querido. Sempre que ele vem eu fico preocupado com minhas plantas, se elas estão morrendo. Não, mas tá certo. Ele fica de olho, né? Meu pai é um crica nisso daí, mas tá certo, porque as plantinhas, elas ajudam, né? Favorecem o nosso ambiente, é uma coisa muito importante. Sem Ele dúvida. fala muito na questão da biofilia, que é a questão da vida junto com as plantas. Então, a gente, como é um ser vivo também, veio da natureza, a gente sempre se dá bem na natureza, né? Você pode pensar, na Serra do Japi, você lá, você já ficou, você tá no meio da floresta, você fica mal? Ninguém fica. Ninguém fica. Se a galera ficasse mal, não tinha aquele tanto de condomínio, né? Subindo a serra, é uma coisa, né? Naturalmente, então a gente se sente bem. E hoje nessas cidades cada vez mais cheias de concreto, então a busca pela natureza é essencial, né? A gente tem que estar com isso em pauta. Assim. E eu falei aqui da Serra do Japi, que ela também é um patrimônio tombado do município de Jundiaí. O tema desse ano incluiu a palavra natureza. Eu acho que já vem ali, ó, com certeza. Voz do Afonso aqui, ó. Patrimônio vivo, espaço, história e natureza. Isso aqui é falar de pertencimento em suas várias vertentes, né? Com certeza, Tainá. Foi isso que eu busquei, né, nessa 9ª edição do Mês do Patrimônio, a gente resgatar um pouco a questão natureza, porque de vez em quando a gente confunde um pouco a questão de legislação ambiental com proteção somente, mas a questão de um patrimônio natural que é pautado há muito tempo, você mesmo disse, a Serra do Japi foi tombada pelo CONDEFAT na década de 80. Então, o CONDEFAT teve essa preocupação por causa do desenvolvimento das cidades, né? Um pouco alinhado com a pauta lá da Serra do Marco, Batão, que naquela época teve uma poluição muito grande, uma devastação, isso tudo, né? Então, o CONDEFAT teve um olhar em relação a essas características naturais que as nossas formações existiam, né? Muita gente acha que é por causa da beleza da Serra do Japi, não foi isso. O tombamento dela se deu por uma característica única, né? E o professor Absarba e outros teóricos aí mostraram o porquê de tudo isso, né? Que a Serra do Japi é uma coisa especial, né? O Castelo das Águas, né? As águas, a biodiversidade, o espaço de pesquisa, de estudo, para a gente entender a nossa existência, tá ali, e né? é uma formação única num contexto, acho que mundial, em si, são características que só tem ali. Um pouco como você está falando, a biodiversidade, né? Ela tem uma característica de ter mais ou menos umas 500 a 600 espécies de borboleta, por causa dessa biodiversidade. Então, tem alguns textos e tudo mais que falam que ali é o Santuário das Borboletas, né? Vocês indo lá na Serra, vocês podem ver que tem trechos lotado, né? Então, a gente tem que trazer um pouco esse resgate para o pessoal. E a natureza
como um todo, né? Nossos rios, Sim. a nossa serra, é uma coisa que a gente tem que pautar, assim. E a natureza como parte da nossa existência, não como uma decoração em nossa vida, né? Porque se a gente tem aí lençóis freáticos, contaminados, se a gente tem uma devastação, a gente sabe como muda o clima quando pega fogo, né? Ou a Serra do Japi, ou o Mursa, nos impacta diretamente, né? Então, a gente viver em contato com a natureza, não aquele contato só poético de, né, fazer poema para o nascer do sol na Serra do Japi, mas esse contato da gente coexistir numa relação saudável para ambas as partes, né? Ela é super importante para a gente continuar vivo, né? Sim, com certeza. A gente está sofrendo as consequências Sim. dessa falta de interesse por ela, né? Dessa não importância, achando que a gente pode tudo, né? Depois a gente sempre resolve. E a gente está sofrendo tudo isso com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. E a gente vai sofrer mais ainda se a gente não mudar o jogo, né? Como era quem sempre fala, não trocar a fita, né? Tem que arrumar tudo isso de novo. E o quanto antes, melhor. Sim. Né? E você é da área da arquitetura, foi para arquitetura, isso, é isso. Isso. E a arquitetura, eu sempre falo, tem um livro que chama, acho que é Arquitetura da Felicidade, Sim. do Alain Francês, não sei o nome dele. Mas essa relação das pessoas com as suas casas, com as construções, a maneira que é construído, os territórios, como se forma, ela é parte de uma sociedade também, né? Porque quando a gente fala de patrimônio cultural, quando a gente fala de cultura, a gente pensa nas expressões artísticas, cinema, teatro, música, que é o palpável, né? Mas cultura é muito mais que isso, né, Fernando? São as nossas relações, como moramos, como comemos, como nos relacionamos, né? Sim, com certeza, Tainá. A questão da arquitetura em si, eu acho que é a principal diferença de uma engenharia, né? Sim. Quando a gente se forma arquiteto, a gente consegue entender a questão e inserir um pouco da arte no projeto. Como você falou, uma residência, a gente não pode pensar somente na lógica da construção dela. Isso o engenheiro faz muito bem. A gente tem que pensar na lógica das relações, da vivência. Pô, a pessoa vai viver 30 anos numa casa. Sim. A casa, por mais que hoje não seja tanto isso, mas não é uma coisa descartável. Num passado era isso. Então, a gente entender como a pessoa vai estar lá, como que ela vai se relacionar com o ambiente dela, o que favorece, o que não favorece, a questão do sol, essas pautas de ventilação, isso tudo é muito Ventilação importante. cruzada, iluminação, as cozinhas mudaram As ao longo do cozinhas, tempo, isso. né? A vida mudou realmente. Então a gente tem as fases antes, quando chegava a Idade Média, era um jeito. Depois da Revolução Industrial, mudou o jeito. Depois, quando veio o moderno, mudou de novo. E agora a gente está em uma transição, porque a gente também não sabe o que a gente quer, né? A gente não sabe como, ainda mais com as mudanças climáticas. Como é que o Brasil tinha um clima, Jundiaí tinha um clima. Sim, mudou muito. E agora mudou. Mudou muito. Por mais que o sol esteja na mesma posição e tudo mais, mas a gente vai ter que ter elementos para poder pautar isso de novo. Os árabes, o Oriente Médio tem muito essa questão das construções com ventilação, até por questão de sobrevivência, né? Sim. Em lugares desertos, muito sol, quente. E muitas vezes eles exploram os materiais locais, eles entendem a dinâmica local para fazer isso. É um pouco diferente da gente que sofreu e sofre até hoje com influências dos Estados Unidos, da Europa. A própria colonização, né? A gente vê na Isso. arquitetura em Jundiaí aí vários elementos espanhóis, portugueses, a gente tem... Isso, um pouco da questão do mercado, né? Essa industrialização, a questão da globalização influenciou muito nisso. E a gente perdeu uma grande identidade. Que é isso que eu acho que quando a gente fala um pouco de patrimônio, pertencimento, é isso que a gente tem que resgatar, né? E pautar, igual eu estou fazendo, espaço, história e a natureza, é entender o global, a gente poder ter um olhar mais abrangente para ver que tudo isso faz parte, né? E a questão do patrimônio vivo. O patrimônio vivo seria a relação como se dá com a entidade, ou com o imóvel, ou com a expressão, que ela tem que... E ela sempre está se adaptando aos tempos modernos, à nossa vivência. Porque senão viraria um monumento, que a gente vai lá, contempla e acabou. E sempre vai ser daquele jeito, uma coisa estática, né? E tem que dar uso. A gente dá uso para as coisas, né? A gente vê, por exemplo, a questão das fachadas no centro de Jundiaí, os prédios que são mantidos,
que não são patrimônios, eu digo nesses que são das famílias, que alugaram, viraram comércio ao longo do tempo, como essa paisagem também estética mudou, né? Eu ouço muitas pessoas falar, ai, cara, com casa de casa, as casas não tem mais telhado, é tudo uma coisa reta, né? Os modernistas devem estar o quê? De bruços, chorando, né? Com o tipo de construção que a gente tem hoje. Isso é um pouco da questão do patrimônio vivo, realmente. Sim. Então, ele vai se integrando, vai se atualizando, né? E, vamos assim dizer, não querendo julgar ou não, um projeto bem feito, ele se adapta ao tempo, né? Isso que eu acho que é o mais essencial. Claro que uma casa sempre vai ter uma cara de casa, mas ela consegue se adaptar a uma loja. E a gente, como sociedade, tem que entender e poder valorizar isso para poder ajudar isso também, né? A preservar. A preservar. Por exemplo, a gente está pautando também, além do mês do patrimônio, as atividades que o departamento tem, a revitalização do centro da cidade, né? Então, que é um anseio já muito antigo, né? Que são várias questões ali. Várias questões, é uma coisa muito dinâmica, né? Muito dinâmica. E eu acho que, além da cultura, o planejamento tem que estar junto, a questão da assistência social tem que estar junto, trânsito, mobilidade, como a gente já viu, é uma coisa muito dinâmica e tem que estar as pastas integradas. Transversal, porque não adianta falar, vamos reformar aqui um patrimônio histórico, sendo que a gente precisa olhar para as pessoas e principalmente como as pessoas fazem uso daquilo, né? Acho que é no Japão que eles não pavimentam o espaço e deixam as pessoas andarem na praça até formar um caminho, e aí o caminho que as pessoas fizeram, isso, é um pouco que uso que a gente dá, né? Porque quantas praças a gente vê que tem um caminho cortado no jardim, porque a pessoa não quer fazer aquele caminho, então a gente tem que entender a sociedade um pouco. E tem que dar chance para eles também, porque o arquiteto de vez em quando acha que é soberano. Sim. E não, a gente não está fazendo para a gente, não é para alimentar nosso ego. A gente tem que fazer para as pessoas, né? Para o uso deles, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com Araquém, num tempo que a gente trabalhou. Um dos mestres da arquitetura, que é um dos grandes nomes da cidade. Aqui em Jundiaí teve um grande destaque. Eu acho que o desenvolvimento da cidade se deu por causa de arquitetos bem formados, com uma cabeça muito boa. O Vasco Venchiarucci foi um dos primeiros, não dos primeiros prefeitos, mas o Vasco influenciou muito. Depois o Araquém, ele conta algumas histórias que ele foi candidato a prefeito, que tentou implementar um plano diretor, que a cidade de Jundiaí foi uma das primeiras a ter plano diretor, né? Então, isso foi tudo influências. E o plano diretor, gente, é que assim, às vezes, o que nos falta, e eu acho super importante essa conversa, é conhecimento. Um plano diretor ajuda a pensar o desenvolvimento racional, inclusive, de uma cidade, um desenvolvimento sustentável de uma cidade, né? Nós temos por hábito, nós brasileiros temos por hábito achar que lá fora é sempre melhor, porque a Europa é incrível, e aí você viaja para países na Europa, onde você tem toda a estrutura arquitetônica preservada, e lá naquele antigo casarão é um shopping com uso, com lojas, e a gente acha lindo. E no Brasil a gente não aceita esse tipo de coisa, né? O desenvolvimento tem que vir com muito concreto, tem que ser passando... Uma coisa moderna, uma coisa moderna, né? Isso e não é. O moderno é a gente se preservar nossa memória, né? A gente dá um novo uso, né? Exato. Até eu acho que é a pauta do século XXI agora, né? A sustentabilidade, a gente não precisa mais quebrar para fazer novo, né? Então a gente nos ressignificar, ter uma questão de inovação, um entendimento que dá para fazer com um pouco menos, só a gente ter ideias melhores aí e mais discussões. O plano diretor, como você disse, acho que cabe à sociedade como um todo conhecer um pouco melhor, né? A nossa cidade conseguiu divulgar um pouco mais e ações também junto com a sociedade para se interessar. Porque não é quem está lá embaixo do ar-condicionado que vai sozinho definir o melhor para a sociedade. A sociedade precisa dizer também, precisa participar. A gente precisa ter uma inteligência coletiva. Inteligência coletiva. Isso é coisa do meu pai, hein? É uma coisa inteligência coletiva é uma necessidade para ontem. E até mais coisas que eu pauto bastante, porque aí a gente tira o peso só de um lado ou do outro. A gente ama é o todo, né? É um ecossistema todo. É o ecossistema como um todo. E é muito mais fácil. Duas cabeças pensam melhor do que uma só, né? Então, por aí eu acho que a gente consegue acelerar os processos e caminhar para uma coisa melhor.
em especial para os espaços coletivos, né? Nós também estamos vivendo uma mudança nos comportamentos, né? Do uso do espaço coletivo. Nós tivemos aí, durante muito tempo, ainda temos, né? Questões, ninguém precisa de cultura, para que isso? Isso é supérfluo. E a galera não entende que a cultura é o arroz e feijão da nossa convivência, da nossa existência. Eu falo aqui que a cultura não separa da barbárie, né? A arte não separa da barbárie. Sim. E esse acesso aos eventos culturais, a um mês de patrimônio onde você discute essas questões, Sim. ela vai muito além de uma apresentação artística. Com certeza. Né? É igual a gente pauta um pouco. A cultura, ela traz saúde, ela traz dinheiro, economia, Sim. né? Ela pode pautar muitas outras coisas, pauta né? Segurança pública. Segurança pública, né? Porque se a gente, por exemplo... Espaços ocupados, né? São mais que seguros. A gente traz o pertencimento. Uhum. A gente ocupar a praça como uma apresentação artística. Então, pelo menos em um momento, ela vai se tornar segura para poder ter a apresentação, porque o povo vai estar ocupando, né? Uhum. E a gente, é necessário isso. Hoje, com o desenvolvimento da cidade... Todo mundo fica cada um no seu castelinho, no seu condomínio, tudo fechado, e esquece de viver. E cada vez mais, quanto mais fechada a gente ficar, menos segura a cidade vai ser. Antigamente, precisava de tudo isso? Não. As casas não tinham portão, né? Na Europa, hoje tem um pouco disso também. A gente vê as diferenças, né? E é uma cidade relativamente segura. Tudo bem, pode ter menos pessoas. A desigualdade pode ser um pouco menor. Mas esse é o caminho. As cidades da Europa têm 500 anos a mais do que as nossas, né? Então, eles sofreram muitas coisas dessas e voltaram um pouco, né? Mas o lance deles, da Europa, por exemplo, ser mais velha, e ter a questão de preservarem a sua memória, a sua história, eu acho que é o que reflete hoje nesse contexto que eles têm de pertencimento. Sim. O primeiro movimento no sentido de ter Ministério da Cultura ou algo no Conselho e tal, foi em 1938. Sim. Ali na época dos modernistas. Sim, e eles tal. Já pautam né? isso há muito tempo. Exato, né? Mas imagina um país com a história que a gente tem de colonização, com todas as questões socioeconômicas do Brasil, enfim. Mas história é muito recente a gente preservar nossos documentos, olhar para esses documentos, contar essas histórias dos que vieram antes, entender o que é o Brasil. Sim, né? com certeza. E a diversidade toda, é muito recente. E a gente valorizar tudo isso, Exato. né? Que acho que é o quem essencial. Não conhece, não valoriza. Por isso que a gente está trazendo tantas discussões no mês, né? A gente fez um mês recheado de palestras, de atividades, cultura popular, para a gente poder estar valorizando e entendendo, como você disse. Quem não entende, não valoriza, né? Não valoriza. Então, acho que esse é um dos caminhos. A educação é uma coisa essencial para todos, né? E a gente tem, para além do patrimônio material que a gente estava falando aqui, nós temos a história de Jundiaí, a história que foi construída, a história que está sendo construída, porque, de novo, né, a cidade é viva. E aí tem os patrimônios imateriais da cidade, Sim. né? Os imateriais do Brasil. Nós temos o choro, o carnaval, samba, capoeira. Tem Jundiaí hoje tem a coxinha de queijo. Tem a coxinha de queijo. Acho que cada local, cada cidade tem o seu patrimônio, né? Que de vez em quando não está identificado e catalogado, nem Sim. pelo Compac, cidade ou IFAM. Mas às vezes, como meu pai outra fala, são coisas que ficam ocultas. Mas a gente tem muita coisa que tem que ser mapeada, entendido, e ter os estudos e trazer à tona isso, né? Por exemplo, bato muito nessa tecla. Um exemplo de um patrimônio imaterial que a gente pode ter. A Praça da Hortolândia. Sim. Quantos anos tem aquela praça? E quantos, pelo menos desde quando eu me conheço por gente, tem os velhinhos, os senhores ali jogando dama, xadrez, carta. Então, aquilo virou uma forma de expressão que é característica. Sim. Acho que todo mundo fica idoso, se quiser lá passar uma tarde, vai ser recebido, vai dar para podemos interagir. Então, por mais que a praça seja uma coisa simples, mas a expressão que teve ali, né, o que dá para a gente criar, é um patrimônio, né? E coisas que a gente pauta, pensando no plano de governo, né? Que é a descentralização da cultura. E eu pauto, então, a descentralização do patrimônio. Então, cada bairro, com certeza, tem o seu patrimônio e tem a sua história. E a gente tem que realmente identificar isso. Para, novamente, vou bater hoje muito na tecla do pertencimento.
Porque com a questão da globalização do contemporâneo, as pessoas migram muito fácil e não pertencem mais a nada. O celular mostra muito isso. Você fica navegando na internet, aqui eu vou ver a Europa, aqui eu vou ver a Austrália, eu vou ver tudo, não preciso sair do lugar. Mas também, ao mesmo tempo, a era digital também está trazendo de volta essa necessidade de pertencer a algo, mesmo que não seja um território, né? Os grupos de internet se formam e as pessoas se unem. Conseguem discutir uma mesma coisa, na coisa de opiniões comuns, porque, assim, né? a sensação de pertencimento, ela é inerente à nossa existência. Sim, né? sim. É inerente à existência do ser humano. A gente sempre vai estar buscando pertencer a algo. E eu acho que é isso agora, né? Com a falta dos territórios para a gente pertencer, de olhar para isso. Você falou dos velhinhos jogando dama no bairro. A gente tem, quando tem Copa do Mundo, tem uma pracinha no Vianello que a molecada fica trocando figurinha. Já fui lá bater bafo com a molecada. Mas a gente tem umas coisas que são muito da cidade, assim, que são muito características. Eu acho que tinha que tombar o ó. Cumprimentar as pessoas dizendo ó é uma coisa muito jundiaense. Eu vou lá na cidade. O cara, eu vou na cidade. Hoje que tamanho que é essa cidade, né? Sim, hoje a cidade antigamente era o centro da cidade, né? E a cidade cresceu, agora o centro expandiu, mas ainda tem isso, né? Pessoa que mora lá no Vetor Oeste. Mas viu, eu falo, vou na cidade. Mas eu também falo. Eu não falo, vou no centro. Eu preciso ir na cidade. Vou na cidade. Ir no centro, né? Aí pego minha carroça, né? Parece que eu vou pegar meu cavalo e ir pro centro. Mas não, então, essas coisas ainda, eu acho que nossa geração, acho que você é mais novo que eu, provavelmente, mas nossa geração, ainda que pegou a era analógica, ainda tem esse gostinho, né? Dessas memórias. É uma memória que tem que ser preservada. Até porque se a gente não preservar, as gerações futuras não vão saber o que é. Porque está mudando. Planejamento, isso. Né? Até para pensar mundo. A gente, não só do pertencimento, mas a gente conhecer nossa história diz muito sobre como vamos cuidar do nosso presente e futuro. Né? Com certeza. Para também não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Né? Então, isso vai, acho que, ajudar em termos de evolução, não sei qual é a evolução, mas... O que é evolução, O que é evolução, né? Cada um tem um entendimento, né? A gente vai ficar mais fácil para desenvolver tudo isso, né? E evoluir, com certeza. Evoluir enquanto sociedade não quer dizer só asfalto concreto, gente. Tem a ver com as nossas relações e como a gente lida com o ambiente que a gente vive, né? Como a gente cuida disso. Que isso é uma coisa que, se a gente for pensar, no Brasil... Antes do descobrimento, antes de 1500, os índios se pertenciam ao à sua localidade. Eles faziam as casas dele com características que tinham aqui, com os materiais que eles tinham aqui. Não, e com a tecnologia daqui. Com a inteligência, com a sabedoria, tudo, né? E tudo mais. Aí que a gente foi obrigado e oprimido a ter uma pauta europeia, que foi os colonizadores, e deixou de lado, né, uma série de coisas. E hoje a gente não valoriza um monte de... E eles faziam aquela arquitetura simples, mas era adaptado ao nosso clima, era adaptado ao que a gente precisava, né? Sim. E numa relação simbiótica ali com a natureza, uma relação saudável com a natureza, né? De extrair da natureza o que é necessário para a gente viver bem, né? E preservar e deixar, porque eles sabiam que eles vão precisar no futuro. Se eles acabassem tudo de uma vez, como é que ia fazer? E a inteligência da terra também, né? Do que plantar, no período que plantar, a madeira que pode ser colhida agora, que não pode. E isso tudo é vincado com o que a gente falou agora há pouco, da questão de preservar a sua história, entender e passar para gerações. A gente está sofrendo muitos problemas por causa disso, que não preservou isso e não pautou isso mais, né? Então, aí o pessoal vai lá o pessoal que adora um cimento, um concreto, né? Vai lá ficar chorando na palestra do Krenak, temos que mudar o mundo. Mas no dia a dia a gente precisa também cuidar das nossas ações e participar das ações da cidade, né? Porque a gente não consegue viver no isolamento. Eu queria, porém não é possível. Somos uma sociedade, vamos viver em sociedade, a gente precisa recuperar também esse pouco diálogo. Mais da questão a cidadania de novo, né? Na verdade, eu acho que recuperar a empatia, né? São coisas que o mestre Araquém sempre me pauta e sempre fala. A gente tem que recuperar a cidadania, a empatia, o próximo, porque as relações ficam mais fáceis, né? Antigamente era mais ou menos isso, né? E hoje, na globalização desse mundo louco, se perdeu, né?
A gente fica bravo, é igual hoje de manhã eu tava conversando. Qualquer pessoa entra no carro e transforma, né? Pode ser um doce de pessoa fora dele. Mas você entra no carro, você pega um questionamento, duvido se tem alguém que Vira bicho. nunca xingou, nunca falou alguma coisa, é difícil, né? Eu vou me treinando agora, eu fico mandando É. beijo para as pessoas. Ah, me fechou, eu... Beijo, tudo de bom para você. Bom dia, que eu tô me treinando, gente, porque, né? Mas é um treinamento É um árduo, né? treinamento, Porque é um treinamento. escapa de vez em quando. É a mesma treinamento. coisa. Eu entro no carro e falo, hoje eu não vou ficar bravo com esse Dom Gabriel. Porque eu saio de casa e já Mas você tá pegou a pista parado, errada, né? Aí, tanto para eu sair de casa, ou quanto para eu voltar de casa, inevitável um trânsito, né? Sim. E a gente vê a nossa sociedade como é individualista. A maior parte dos carros, uma pessoa só. Sim. Né? Então, é coisinhas que a gente tem que ir mudando pra gente Um monte de evoluindo. coisa que a gente tem que mudar e esse mês é um mês para a gente falar sobre isso, falar sobre essas relações, o que a gente enxerga quanto patrimônio, porque também cada geração enxerga um patrimônio diferente na cidade, né? Com certeza. E uma coisa que, em uma das palestras que eu queria que o pessoal fosse, claro, em todas eles tem que ir, É, tem que ir em todas. mas tem uma que vai ser bem especial, eu entendo, que é a palestra do dia 7, né? Que é nessa semana aqui agora, quinta-feira. Quinta-feira, das 9 ao meio-dia, lá no Expressa. Que é o pertencimento, é patrimônio material e o patrimônio local. Patrimônio material e local, edifícios, paisagens e pertencimento. Pertencimento. É a palestra favorita do quê? Do arquiteto. E nesse sentido, vai ter uma discussão, vou dar um spoiler para vocês. Ah, Sinésio. O Sinésio e o professor Roberto Lima, né? Que lindo. Liminha, amigo muito, muito especial. Ele vai trazer um pouco a relação que do patrimônio imaterial com o patrimônio material. Uhum. Ele me chamou para minha palestra antes, me deu um spoiler e abriu minha cabeça um pouco. Por quê? O material é feito do imaterial. É inevitável, Inevitável. não tem como. E eu não tinha muito essa relação, esse pensamento assim, tão nítido quanto ele me trouxe. Então, pessoal, vamos lá que vocês vão entender muito Ó, as relações. o material tá lindo. Eu sou fã do Sinésio, ele já fez um TEDx Jundiaí, ele abriu o primeiro TEDx Jundiaí, inclusive falando sobre Serra do Japim enquanto patrimônio, né? Eu acho ele um cara E hoje espetacular. ele vem com os rios, não é? Vai ter uma temática dos rios. E aqui a gente tem várias ações. Quem fez o material? Tá lindíssimo esse material. Foi eu Gostei. e o nosso pessoal do DPH. A gente. Tá Arquiteto muito é bonito. complicado, né? Quer se meter em tudo Deixa eu- e acha deixa eu que. abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Mas, ó, tem toda a programação disponível e isso aqui é uma coisa muito anos 90, 80, que vem com pôster. É isso que eu pensei também, de vez em Esse quando. material vem Eu com não pôster. consigo dar uma lembrancinha para todo mundo, mas o pessoal que pegar e gostar dessas coisas, né? Então ele tem uma lembrança, pelo menos, do mês, como é que, Como é que foi. E o Ab- posterzinho, né? Abriu dia 1º, Abriu dia 1º, isso. que foi agora na sexta-feira. Aí A gente conversou ontem, antes de ontem, não sei quando a gente conversou, não Acho sei que que foi vida no- é hoje. Foi Foi ontem. ontem, isso, Nossa, foi parece que faz ontem uma mesmo, semana que eu não te no vejo. Festival de Capoeira, né? É, então abriu na sexta-feira e você estava falando que ficou surpreso com a movimentação, A movimentação, o quantidade número de gente. pessoas, né? A gente teve, na sexta-feira foi a abertura do mês Uhum. e a gente trouxe as aberturas das exposições, né? A gente teve basicamente 3 exposições, né? A exposição do Patrimônio Vivo, que a gente pautou um pouco do espaço, história e a natureza. Teve uma introdução, foi uma coisa bem simples. A gente teve a exposição da premiação cultural Fragmentos do Tempo, que foi uma outra ação que me surpreendeu demais também. A gente teve basicamente 450 fotos inscritas, Uau. né? Acho que umas 200 pessoas que se inscreveram, cada um podia mandar mais de uma foto, né? Mas isso trouxe uma questão que eu fiquei muito feliz porque o pessoal tem interesse, não acho que meramente pelo prêmio, que o prêmio era um prêmio singelo, né? Mas de poder estar conhecendo os patrimônios da cidade, interagindo com isso, então foi uma coisa muito bacana, uma ação muito bacana que eu pretendo dar continuidade. Talvez no ano que vem, patrimônios imateriais. Ó. Vamos pensando nisso.
E no sábado a programação continuou, teve a 6ª edição da Jornada do Patrimônio, com aí apoio do governo do estado de São Paulo, né? Porque o governo do estado de São Paulo também está abraçando. O governo do estado, ele faz a Jornada do Patrimônio, Sim. né? E a gente, como cidade que tem também programação, a gente se integrou trazer junto com eles. E teve também uma exposição que a gente pautou um pouco, que foi a cultura popular. A gente trouxe a capoeira e o carnaval. São apresentação de roda de ciranda Isso foi no sábado, né? Foi uma legal. outra ação muito bonita, que é as cirandeiras da Japi, né? Então a gente pensou, vamos fazer lá na frente do museu, né? Que a gente daí levou a jornada e as cirandeiras para praça lá. E o comércio ficou aberto até as 2 horas. Mas foi uma beleza, tá, né? A gente tem alguns registros, depois vamos ver se a gente bota no ar aí junto com a prefeitura e o pessoal do Instagram, que hoje tá na moda, né? Mas tem que ter, não tem jeito, a gente tem que usar a tecnologia e as ferramentas a nosso favor, né? E foi uma ação muito bonita, tanto uma quanto a outra. O espetáculo circense, né, de mágica ali do pessoal do governo do estado e as cirandeiras foi muito bonito. A roda que se formou lá no centro da cidade. Não, e ciranda é uma coisa que também remete muito à infância, Sim. né? Remete muito a quando a gente brincava na rua. Sim. Quando a rua ainda era segura, quando né? A rua ainda era segura. For pensar nisso. Verdade. Porque a rua, se for pensar, não é somente um local de carro. Não é. Que é o que hoje está faltando. Achei que era caixa de música, porque essa caixa aqui, ó, às vezes eu tô sozinha, ó. Ela toca. Isso é uma coisa também que... De vez em quando eu tô sozinha, que essa caixa começa a tocar, eu fico, meu Deus, vai sair uma criança aqui com uma faga pra me coisar. E eu não posso falar essa palavra, senão vai cair meu vídeo no YouTube, né? Mas enfim, coisa também de infância, né? Sim, caixinha com certeza. de música. Dá uma lembrança muito legal. E aí no domingo teve o Festival de Capoeira. Que foi uma também. outra coisa muito bacana que a capoeira em Jundiaí tem uma longa história, Sim. uma longa trajetória, coisas bonitas, coisas que precisam de um entendimento um pouco maior. E pelo menos a ação conseguiu reunir uma série de grupos, os coletivos, e fizeram a dança de capoeira, uma festa. Foi uma coisa muito bonita mesmo. Que espero a gente dar continuidade nisso também. Como foi falado, todo mundo sabe, a secretaria não tem o poder de ser uma produtora de eventos. Né? É importante deixar muito claro, gente, Secretaria de Cultura não é produtora de eventos, não é curadora de arte, o Estado não faz arte. Quem faz arte é o artista. O nosso papel é fomentar isso, exato. Dar o palco ou dar o local de exposição, poder alinhar e ajudar, ver quais anseios, o que é e como que a gente pode trazer isso para o público, né? Divulgação. E eles acho que entenderam um pouco disso e eu fiquei muito feliz com isso. Pessoal, esse é o nosso papel. O pessoal da capoeira ocupando o espaço, né? Porque a gente... nós, brasileiros, entendemos que o espaço público não é de ninguém, é do Estado e não é de ninguém ao mesmo tempo. E é isso que tem que mudar. A cidade é nossa. É nossa. A gente tem que ocupar as ruas, ocupar as praças, pertencer, cuidar disso, porque é o nosso dinheiro que está empregado ali. Se você vai lá, quebra alguma coisa, quebra um banco, picha uma fachada de um edifício histórico, a gente vai gastar dinheiro para arrumar tudo isso. Se soubesse como funciona uma licitação, minha gente, vocês não pichavam nada de prédio público. Mais ou menos isso mesmo. O desgaste que é para poder arrumar de novo e o custo que sai para a prefeitura. É o nosso dinheiro, pessoal. É o dinheiro público que está nessa daí, né? Porque quando é nossa casa, a gente vai lá, compra um baldinho de tinta, vai lá e pinta. Quando é prédio público, gente, não tem essa prerrogativa, não. Aí abre licitação, aí os valores são outros, uma outra história para recuperar, né? Bom, a gente está falando aqui da programação, mas é o mês do patrimônio. Esse final de semana foi só a abertura. Só foi a abertura. Nesse ano de 2025, agosto se deu com 5 semanas, porque dancei. Então eu pautei um mês em semanas. Então, tirando a primeira, que começou na sexta, né? Então, foi sexta, sábado e domingo. Aí depois a gente vem para a semana número 2, que é quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quinta e sexta, sempre eu trago uma ação de palestras, alguma coisa um pouco mais informativa, educacional, discussões.
E sábado e domingo sempre eu trago atrações especiais, né? Se eu não me engano, nessa semana número 2 a gente vai ter Rota Afro. Rota Afro. E que, aliás, também em Jundiaí, a Rota Afro também foi um grande ganho. Um grande ganho. E tá bombando, assim, a gente pode dizer. O pessoal está se interessando demais, não só em Jundiaí, como outras cidades e outros estados também que vêm procurar entender. E a Rota Afro é muito especial porque ela traz, além de mostrar locais, né? Traz um pouco da educação patrimonial, ela traz um outro entendimento da história, como foi criado. Exato, né? Porque também é importante trazer essas reflexões, né? Sim. A cidade não foi construída apenas pelas mãos dos italianos, conforme a gente conta, foi uma contribuição também dos italianos, mas quando eles chegaram, os negros escravizados já estavam aqui, antes né? deles os indígenas, então a gente tem aqui uma sobreposição de histórias, e quem conta história é quem está com a caneta na mão, né? Isso, não tem jeito. E é uma coisa muito importante para a gente entender a verdade, né? A realidade. E que os dois se integraram, né? Sim. A gente não tem mais essa... Porque pode ter duas verdades, né? Os italianos construíram, não estou falando que não, mas, sim. mas também tinha mas os teve negros. os negros, os povos originários que estavam aqui antes de todos E eles, todo que foram massacrados, né? Sim. Então a gente tem que trazer isso de novo. Essas né? discussões. E entender que eles estão aqui, todo mundo construiu, foi uma coisa coletiva. A gente entender que todo mundo pertence a Jundiaí, ou pertence ao Brasil, ao mundo. É isso que a gente tem que trazer. Tem um lugar para todos. E falando, aqui tem uma programação no dia 8 que eu achei super interessante, que também traz esse espaço de pertencimento, assim como os tiozinhos jogando dama, mas as hortas urbanas. A gente acha que não é uma pauta para a gente discutir, mas é super uma pauta para a gente discutir, inclusive dentro da cultura, dentro das questões de patrimônio. Com certeza. Né? Eu puxo um pouco a sardinha para isso, porque eu sou arquiteto e o meu TCC foi sobre agricultura urbana, as relações de bem-estar com a cidade. Então eu pesquisei bastante de tudo isso, um pouco por influência dos meus pais, né, os dois agrônomos, sempre pautei muito o meio ambiente e tal. E eu lembrei, isso daí antigamente, a cidade, aqui na parte do Engordadouro, era uma série de hortas. Sim. E esses locais também reuniam pessoas, né? As praças, de vez em quando tinha pessoa que cultivava. E hoje, com essa retomada do programa da Prefeitura de Hortas Urbanas, né? Cria mais espaços. Então, ou um senhorzinho, ou uma criança sempre vai estar lá para cultivar. De vez em quando a gente não pode entender isso, agricultura urbana, como uma agricultura igual do campo, de massa, né? De ter muito volume. Não, é o de menos. Ela vai gerar outro produto, né? Sim, outras relações, outro produto, outra utilização da cidade, né? Sim, outra utilização dos espaços, realmente. Exato. Então, como a gente está falando bastante aqui, a gente tem que ocupar, diversificar e tem espaço para todos, né? E aqui também, aí tem a Rota Afro no dia 9 e no dia 10 tem o 7º Colóquio do Samba 2025. Que a gente vai trazer um pouco de discussão do samba, o entendimento. E esse ano a gente pautou um pouco como o carnaval, né? Como é que pode trazer a história do carnaval em Jundiaí, como no Festival da Capoeira também, muita gente não sabe. Né? Ontem, né, que foi o dia do Festival da Capoeira, eu aprendi tanta coisa e vi como é complexo o mundo deles, né? E a mesma coisa é do carnaval, né? Eu estava montando a exposição, uma produtora lá das escolas falou, você sabia, Fernando, que essas fantasias elas são reutilizadas em outros carnavais de outros locais? Eu fiquei abismado. Então, eles já trazem isso. Sim. A fantasia foi feita, ela não acaba até realmente se deteriorar, mas eles vendem, revendem, então... Vai reutilizando. E vai reutilizando até acabar. Diferente um pouco do Carnaval de São Paulo, que você compra a fantasia, que aqui também deve ter, não sei. Você paga nela, de vez em quando você leva, mas se você não levar, eles vão utilizar em outra coisa. E se a gente pensar, isso é uma coisa sustentável, né? Porque também não dá, imagina um tanto de pena. Não, tanto mas... de... Não, pena só de mentira, tá, gente? Não é. pode. Mas a questão do carnaval também, eu acho
que é uma questão da nossa identidade, né? Sim, enquanto brasileiro. Então, assim, mas não gosto de carnaval. Tudo bem, gente, mas faz parte da construção do povo, né? Da construção de uma nação, que é a nação que você vive. É uma celebração que o Brasil como um todo tem, E né? é uma forma de contar história. Eu acho, acompanhando os carnavais de um modo geral, né? A Sapucaí e tal. Mas uma escola de samba, o enredo, ela conta uma parte da história que não está nos livros, né? Ela homenageia uma população que às vezes também não estava ali escrevendo história, ou uma manifestação de fé, enfim. A gente também tem esse lugar do carnaval enquanto patrimônio nesse sentido, né? De resgate de história, fora a questão dos marceneiros, das costureiras, de todas as habilidades. Dos trabalhadores que fazem isso tudo acontecer, né? E que não é só no carnaval, né? Eles ficam o ano inteiro para poder tocar isso daí. O carnaval, eu acho que é a festa que celebra todas essas atividades, né? Que é muito importante. E celebra a mão de obra que está muito em escassez agora, né? Hoje em dia é mais difícil você achar um sapateiro, uma costureira, né? Um aderecista. Hoje, com essa questão da industrialização, tudo é industrializado. A gente sofre uma série de problemas, porque as pessoas não cultivam mais a questão das suas habilidades manuais, está se perdendo tudo isso, né? Então, como você disse, um sapateiro, um artista... Imagina o pessoal que esculpe aqueles blocos de isopor. Sim, não é fácil, imagina fazer aquela escultura gigante, rosto, né? Coisa que se mexe. De vez em quando o cara não sabe falar inglês, mas... Olha o que ele faz, então, sabe? Sim. Porque são esses saberes, né? A gente acha que o único saber que existe é esse saber que está na academia, é de quem sabe falar. Isso. A nossa língua portuguesa é nosso primeiro território, inclusive, né? Com certeza. Então, não é sobre como você fala. Uma coisa, acho que muito importante que você disse é isso. O saber está na universidade. Não. A universidade tem que vir aqui e se apropriar, entender isso. E a gente... ter esse entendimento, não é porque a pessoa não tem uma universidade, não tem uma pós-graduação, um mestrado e doutorado, ele sabe menos que essa pessoa, né? Então... O senhor, seu pai, inclusive, o senhor Afonso veio aqui, ele estava falando dos mateiros, a sabedoria dos mateiros, que sabe o caminho da água, que sabe da terra, que sabe do tempo, sem nenhuma pós-graduação, Nada. Isso é a coisa mais rica que a gente tem, né? Sim, mesmo esses artistas do carnaval, a gente pode falar, imagina, né? O pessoal da comunidade, onde que eles moram de vez em quando, olha o que eles fazem, olha como que pode, né? E coloca a história na rua, né? Sim. E faz música, faz é o que a gente volta de novo, é o pertencimento. A rua não se usa só para o carro. Exato. O carro quis tomar conta, mas antes dele tinha muita gente, muitas ações ali, né? Muitas histórias. Inclusive cultura é sobre o que a gente come, como a gente come, a comida que a gente leva para nossa mesa é parte da nossa cultura. É isso. Aí tem no dia 12 encontros das cidades, né? Isso, encontro das cidades a gente vai pautar um pouco mais na esfera da região metropolitana, desse entendimento que a nossa cultura, nossos patrimônios, de vez em quando, eles são generalizados, eles têm que estar como um todo, né? Sim. Por exemplo, um rio. Um rio, se a gente pensar como patrimônio, o Rio Jundiaí não depende só de Jundiaí, depende de Várzea, Campo Limpo, todas as cidades do entorno da região. Mesma serra, né? Mesma serra, porque se um desmata ali, como que vai acontecer aqui, né? Então, a gente consegue ampliar um pouco a discussão e a gente trazendo a região metropolitana de Jundiaí. E com isso também a gente traz uma pauta do centro, né? Que como que a gente vai poder revitalizar ele, uma introdução a tudo isso, porque é uma coisa muito complexa, não é um projeto de uma tarde, um ano, nada. Não é, porque a gente está falando de pessoas no primeiro lugar. Tem toda uma questão de gentrificação, tem todas as questões voltadas ao capitalismo, a gente tem um monte de questão, a saúde mental, ao ser humano ter que ser útil, né? Assim, então não adianta só vai trabalhar, arruma emprego para a pessoa. As pessoas ali têm diversas condições de saúde física, de mental, nem sempre uma coisa que a gente precisa pensar, gente, nem sempre é o uso da droga que leva a pessoa para a rua. Às vezes a pessoa foi para a rua por outras questões. Por outros casos, os vulneráveis, não é exato. por causa da droga, longe disso. Acho que
Aliás, se a gente for pensar em droga, o álcool ainda é o maior, pior, né? É pior. E se a gente for pensar nos moradores de rua, acho que muitos deles não é por causa da droga Sim. que foi pra rua, é por outras consequências, outros motivos, né? Falta de pertencimento na sua família, inclusive. Com né? certeza, com certeza. É uma pauta que tem que ser debatida. E não se esgota, simplesmente, Sim, né? sim. E o centro da cidade, como a gente estava falando, não é um projeto nem para 1, 2, 3 anos, não é assim que a gente vai mudar, é um projeto a longo prazo. E esse é o entendimento que a gente está construindo coletivamente, junto com cultura, planejamento, saúde, assistência, mobilidade, desenvolvimento econômico, a segurança, tudo isso tem que estar pautando junto. Até por isso a gente pensa em fazer um escritório do centro, né? Coisas que a gente aprendeu muito num encontro de cidades e revitalização dos centros urbanos que teve em Campinas, que eu não sei se é uma entidade ou como é que se formou, a rede que chama, né? Depois eu posso pautar certinho, você mostra pro seu pessoal aí, tudo certo. Que a gente teve em Campinas, acho que uns 2, 3 meses atrás, que mostrou Recife, Manaus, Campinas, uma série de cidades que estão, até mesmo São Paulo, com projetos de revitalização dos centros da cidade, né? Que não é só Jundiaí que tem o centro deteriorado. Não, gente, isso é comum a grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos, isso. Então é uma ação pautada no coletivo e uma junção de esforços das secretarias para fazer isso andar. Porque também não é de hoje que Jundiaí pensa em revitalizar o centro, né? Sim. De muitos outros projetos que tiveram, não tiveram sucesso. Não adianta passar trator e construir shopping, que não é isso que vai resolver a revitalização do centro, né? Longe disso, Mas ser um lugar onde as pessoas se sintam seguras e queiram frequentar e queiram isso, passear. Então essa iniciativa que está tendo dessa gestão, né, de ter algo coletivo e esse entendimento que é importante, é uma coisa que eu acho que vai dar um avanço. E é uma discussão com encaminhamento também, sim, né? Porque sim. não adianta a gente ficar no plano das ideias, a coisa utópica, ideológica, o que passo a gente consegue dar hoje, como que a gente põe discussões que consigam incluir verba no orçamento, ou da onde a gente busca verba, como a gente traz a iniciativa privada para perto para a gente fazer essas discussões. Até mesmo o poder legislativo nisso, Exato. Porque a gente entendeu que não é tão fácil assim. A gente vai ter que estar com os vereadores, quem faz às vezes, junto com a gente. Porque a gente executa e eles legislam, né? Então, e a sociedade tem que estar junto também. Então, são essas 3 entidades aí que a gente tem que estar falando a mesma língua e pautando as mesmas coisas. Por isso, a iniciativa de ter um escritório do centro. E um local que se reconheça como isso. E num primeiro momento, a gente pensa lá na ocupação do gabinete de leitura, que é um prédio que está retornando à municipalidade, né? Que foi num passado distante, teve um convênio com a prefeitura, que foi cedido, né, por X anos, e agora acabou. O convênio, então o prédio volta para a prefeitura. Que é um prédio histórico também. Que é um prédio histórico. E tem grandes questões de tombamento de prédio, que depois que tomba prédio, tomba. Gente, não é simples assim tombar prédio, não. Não só pelo processo burocrático, que é fazer tombamento, mas é que depois também você não mexe. Não é 100% isso, não, né? Tem umas dificuldades. Você mexe, mas a gente tem que entender como que vai mexer, o que vai mexer. Então, exato. Você não mexe no sentido de, não é mais só você, o IFAM tá junto, você tem outras nesse regras. caso, o gabinete é tombado pelo Condefat. Pelo Condefat, porque isso. Teve um entendimento que no Estado tem uma importância, né? E é isso que também a gente traz uma coisa bacana, que a gente é aberto ao público as reuniões do compacto do nosso conselho, né? O Conselho do Patrimônio. E aí a gente traz uma reunião presencial dessa vez, porque... Tava online, né? Tava online, presencial isso. Essa semana agora. Com a semana 2 é amanhã, inclusive. Pra gente poder trazer dia essas... 5. Dia 5 amanhã, às 7 horas da noite, se eu não me engano. A gente vai estar esperando todo o pessoal que quiser vir e tá entendendo um pouco mais dessas questões de tombamento, do inventário, de tudo isso. Porque uma coisa que a gente discute lá, a gente tem que entender que o tombamento não é uma punição. Muitas vezes fica entendido isso, né? A cidade, o centro da cidade... Mas também não é uma solução. Você tombou, resolveu, tá vindo um monte de rios de dinheiro para resolver. Não é assim que funciona, né? Não é. É isso que eu quis dizer. Não, isso. Você precisa de um... Que também são coisas que a gente pautou com o pessoal de cultura, ou questão
de tombar, por exemplo, ou de registrar como patrimônio material. Você está registrado, você está tombado, não significa isso. Não significa De vez em que quando é mais difícil ainda, né? Sim. A gente pode dar um exemplo no nosso complexo FEPASA, né? Que hoje abriga vários espaços. Pô, a gente quer restaurar, mas a questão de verba é difícil, então tem que ir devagar. Teve até um né? projeto de lei Rouanet aprovado no complexo, que nunca captou, né? Nunca um projeto conseguiu. muito grande, que, de novo, né? Tem que ser muito pé no chão. Sim. Né? Não adianta você, não, consegue na lei Rouanet, ou consegue... Gente, não é assim que funcionam as coisas, não, né? Mas porque só aprovação não basta, você tem que captar junto as empresas têm que ver um benefício para elas, né? Porque também apoiar a cultura é o segundo plano. O primeiro plano é que benefício eu vou ter nessa história toda, né? Isso, e de vez em quando nos patrimônios tombados, realmente no material tombado, é essa troca que a gente tem que entender, porque ele tem uma importância para contar a história da cidade. Então, acho que cabe à municipalidade trazer um dito benefício, além de ter um benefício estético que a cidade vai ficar mais rica, mas poder ajudar ele em alguma forma, ou é tinta, ou é uma mão de obra que faça, ou é um desconto de IPTU. Isso tudo a gente tem que, como eu disse, coletivamente entender qual que é o melhor caminho. E tem que haver essa discussão, né? Sim. E o projeto do centro da cidade, dessa revitalização que a gente vai bater um pouco no dia 12, a gente fala um pouco disso. Não, perfeito. Aí a gente tem uma programação vasta. Eu tenho aqui na Move, tá? Deixa eu Tem colocar, tem aqui na Move, Move, mas tem lá no site da Cultura. Site da Cultura, tem eu vou deixar linkado para vocês no site da Prefeitura e no site da Cultura, com a programação toda. Fora aí. que estão divulgando também no Instagram, no Isso, Cultura Jundiaí também tem bastante coisa. A gente tem no sábado e no domingo apresentação, resgate da tradicional festa do bairro do Traviú. Isso foi uma outra... Descentralizando mais uma vez aí. Isso, a gente trazendo os bairros que tem uma tradição, né? E eu motivei a fazer esse contato com eles, porque no ano passado teve uma festa que chamava Fari Hurabi, que é lá no bairro. E conseguiu juntar todos os italianos e tentar promover... uma questão além de pertencimento, entendimento, o negócio, a questão do agroindústria, da potencialidade que eles têm ali como cultura, né? Então, dessa festa no passado, acho que nos anos 2000, que foram as primeiras edições, gerou gente que tem até hoje uma fabriqueta de macarrão, gerou o comércio local, o fomento de restaurantes e tudo mais. E eu descobri uma coisa que o Monte Traviú, que é o último morro de lá, era um monte de referência para os bandeirantes no passado. Então, se a gente entender a nossa cidade no séculos passado, e os desbravadores, eles tinham ali como um monte, um guia. Então, eles sabiam que eles estavam indo para o norte, né, e que a partir daquele morro a gente chegava para Campinas. Então, chegava nos campos, né? Então... tem uma questão histórica lá que me interessou demais. Aliás, gente, Jundiaí tem um documentário sobre o Caminho dos Bandeirantes. Vai lá no YouTube da Move 8, que nós fizemos um documentário em 2009. Que bacana. Sobre a passagem dos bandeirantes aqui, as discussões, né? Já trazendo a reflexão à época, heróis ou bandidos, mas eram homens ao seu tempo, né? Sim, com certeza. Então, acho que é super importante também a gente resgatar essas memórias dos bairros, né? De pontos que eram farol de luz, né? Sim. Para quem passava por aqui. A gente vai ter também no dia 21 no Expressa patrimônio geológico, ambiental e hidrológico. Também palestras aqui. São duas palestras, né? Daí eu trago um pouquinho mais a temática um pouco ambiental para a gente discutir isso. Esse patrimônio geológico, como a gente estava falando no começo, da questão da Terra do Japi, esse entendimento. A gente é uma cidade única. Né? Então a gente tem muitas coisas aí que tem que ser entendida. E também a continuidade disso tudo e trazer à tona o meio ambiente, a natureza. Serão quatro palestras desse tema, né? Tanto na quinta quanto na sexta. Que eu acho que são discussões para ontem. A gente está aí na iminência do COP30, mas não adianta ficar olhando para Belém e a gente não olhar para Jundiaí, entendeu? Porque as discussões que acontecerão no COP30, enfim,
a gente tem que ter essas discussões na cidade, gente. Nas cidades, com os nossos recursos naturais aqui, né? Fazer essas discussões aqui no nosso micro, porque a gente não vai resolver o mundo. A gente tem que tentar resolver primeiro aqui onde a gente está, né? Aí vai ter uma caminhada mediada ambiental. E a gente está fazendo uma proposta lá na Serra, para o pessoal estar conhecendo. E uma na Associação Mata Ciliar também. Perfeito. Aliás, gente, Mata Ciliar mora no meu queira coração. Ou não queira, a nossa fauna também é nosso patrimônio, Sim. né? A gente tem que entender tudo isso. Igual a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Taina? A questão do ambiental, a gente entra muito em discussão, não, mas tem a legislação ambiental, tem a Secretaria do Meio Ambiente, tudo mais. Tem, eu concordo, mas não é essa o olhar que a gente tem que ter 100%. Sim. A gente tem que entender que a natureza, o meio ambiente formou a nossa sociedade. Sim. Então ele é um patrimônio também. A gente tem que ver ele como isso, as árvores, a fauna, a flora, tudo isso tem que ter uma outra visão que a gente pode trazer isso também. E as questões também referentes à mata ciliar, né? Quem acompanha aí as lutas da mata ciliar. A mata ciliar é referência no Brasil inteirinho, né? Sim. A gente tem muitas questões ali. Mata ciliar, eu vou deixar linkado aqui as entrevistas que nós já fizemos aqui com a mata ciliar, inclusive. Tem um trabalho incrível, inclusive na área de educação também, para a criançada que acha que o leite vem na caixinha, não veio da teta da vaca. Então, esse trabalho ao longo do tempo, a gente está discutindo várias coisas ao longo do mês do patrimônio, mas durante o ano a gente tem que continuar discutindo. Isso, tem que ter ações contínuas, né? E toda semana, todo mês a gente tem que estar valorizando tudo isso, sempre trazendo a educação. E aí vem o simpósio 28 e 29, uma quinta e sexta. O mês fecha com o simpósio. E 30. O simpósio, que eu acho que iniciou todas essas discussões, acho que é a 13ª edição. 13ª. E é uma parceria junto com o pessoal da FATEC, uma coisa um pouco mais acadêmica, né? Mas também que todo mundo está convidado, vai ter discussões incríveis lá. E ocorre na quinta, nas 28, 29 e 30. Isso. E a gente encerra o simpósio com uma atividade especial. A gente tem, na verdade, vai ter duas. Vai ter a caminhada do Centro Histórico, que é topo da colina. E a gente vai tentar fazer uma gincana, que eu tive o privilégio de conhecer um professor da Unicamp, o professor Evandro, e ele trazia essa temática de uma gincana urbana. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bacana. Então a gente tem essas duas atividades. E em conjunto, a gente trouxe está começando o primeiro festival expresso de cultura popular. Então a gente vai trazer o Jundiaí feito à mão, né, trazendo é um projeto que super deu certo. Super deu certo e valoriza o fazer, o artesanato, o artista local, né, nesse sentido, artesão, né? A gente vai trazer o Jundiaí feito à mão e algumas atrações. Eu acredito que no primeiro dia a gente vai ver se a gente consegue o carnaval com as bandas e tudo mais para dar uma animada. E no segundo dia a gente vai trazer teatro, a gente vai trazer maracatu, cirandeiras novamente, vai trazer a festa do boi, uma série de coisas realmente regionais e culturais aí do Brasil e populares, né? Vai ter coxinha de queijo? É verdade, vai ter o festival de coxinha. Porque, gente, novamente. Eu não como carne, então assim, eu estou na cidade certa, entendeu? Eu sou desde 94 aqui de Jundiaí, quero minha carteirinha de cidadã jundiaiense com a foto da coxinha. Sim, vai ter a coxinha de queijo, que é a estrela. Vai ter o Fusca Clube também, a pessoa dos carros antigos, que são patrimônios imateriais que a gente tem na cidade, né? Isso tudo no nosso espaço expresso, para todo mundo poder estar vendo. Gratuito. Eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que comprar ingresso, retirar ingresso antes? Não, a nossa programação toda é gratuita e acessível a todos, né? A maior parte dos eventos é lá no Espaço Expresso, ele contempla estacionamento gratuito, tem um grande espaço, dá para todo mundo estar lá, tem espaço para todo mundo. Para a família inteira, né? Porque são atividades para a família inteira. E é legal levar os pequenos, né, para já participarem dessas discussões, para já conhecerem o Espaço Expressa, porque às vezes as pessoas... nunca fui, tenho medo, mas tem lá. Não, tem uma série de. O Museu Ferroviário, que é rico demais, tem muitas coisas. As próprias exposições que a gente tem. Ali tem uma sala de cinema muito bacana. Sim. Ali ocorre uma série de atividades como os conselhos municipais.
Aí ocorre o ensaio dos corais, o ensaio do teatro, o ensaio da dança. Então, tem a O FATEC, espaço está sendo ocupado. está sendo É isso. ocupado. Mas, de novo, é uma construção, é um dia a dia. Aliás, falando em Isso. ocupação, gente, um recado aqui, ó. Ocupem os conselhos municipais desta cidade. Isso. Conselho de Cultura, Conselho de Patrimônio, é a melhor forma de O dialogar. Conselho do Meio Ambiente, Meio Ambiente. o Conselho de Tem- Política Territorial, o CMPT, tem uma série deles que precisa ser Conselho de Saúde, Conselho do Esporte. Você me falou que, inclusive, a cadeira de patrimônio está vacante, não tem ninguém no patrimônio. No que... Conselho de Cultura, No Conselho de isso. Cultura. E também no COMPAC a gente vai haver a renovação dos conselheiros Agora esse esse mês. ano. Agora esse mês que a gente vai pautar nas eleições e acho que em setembro ou mais tardar em outubro já vai ter a renovação total do conselho, né? Então todo mundo está convidado a se inscrever e aí a gente pauta, além de patrimônios materiais, a gente fala da história, a gente pode opinar sobre algumas coisas, ter um entendimento, né? Sim. E- Inclusive propor projetos coletivos, né? Quais as ações que dá para fazer. Gente, participar do conselho não garante orçamento, garante a tua participação na construção da cidade. No Conselho de Cultura, muito mais, porque eu sei que é normal a gente colocar nossa pastinha com os nossos sonhos aqui, ó, e querer que o governo, ó, faz meu sonho acontecer. Então não é muito assim que funciona, não é nada assim que funciona, inclusive. E até É pensamento isso, no né? coletivo. É o né? pensamento do coletivo e tá vendo, não adianta só você reclamar da cidade, que a Sim. cidade tá ruim, todo mundo não se movimentar, não ajudar Exato. a construir uma cidade melhor, né? Acho que isso é as coisas mais fundamentais dos conselhos, né? Se vocês querem uma política melhor, vocês têm que atuar também, Para fazer. né? Realmente trazer. Cobrar, tem coisa que é cobrar vereador e tem coisa que é, tem coisa que é o executivo e tem coisa que é o legislativo. Lembrando de novo aqui, para quem perdeu o comecinho dessa conversa, Secretaria de Cultura não é produtora de eventos, não é curadora de eventos, não é mecenas de projetos culturais. Então, é importante também, a Clarina fez reunião, né? A Secretaria fez Com os sobre conselheiros, o fez explanação do orçamento, orçamento e tudo enfim. mais. É importante, não concordo com o orçamento. Vai lá e participa do conselho, vai lá e questiona, né? Ou não adianta reclamar, a minha pauta não tem verba. Mas a cadeira está sendo ocupada, está tendo projetos inscritos, É né? isso. Então é isso tudo que a gente tem que entender. Porque também o governo ele está ali para atender demandas populares, da Sim. população em geral. Se eu tenho uma cadeira vacante que ninguém se interessa, só aparece quando pinta lá uma data no calendário pedindo verba, não vai Não resolver. tem como isso. E a cidade, se a gente pensar, o Brasil como um todo tem uns problemas que são mais gritantes, Sim. né? Segurança, transporte, saúde, sim. moradia, isso tudo Sim. sempre estão à tona e são deficientes, né? E o pouco que a cultura tem, de vez em quando fica, não é valorizado nesse sentido, até mesmo pelos nossos artistas, né? E fica, não adianta reclamar se não for contribuir, ela tem que estar junto, né? Tem que participar. É desgastante, gente? É desgastante. Você vai brigar com um monte de gente, você vai tirar tempo da tua vida familiar, o seu tempo de bar para discutir política pública, mas é o jeito mais efetivo de você participar, de se organizar enquanto sociedade civil para cobrar. E da pra construção, produzir, né? pra- Da construção exato, pra das construir. políticas, da cidade, tudo mais. Eu acho que uma coisa muito importante que o Brasil construiu lá na década de 80 com a Constituição é que é dividido em 3 partes, né? Sim. Sociedade civil, poder legislativo e executivo. Então, vamos Se apropriar disso. Vamos se apropriar vamos disso, pertencer, isso, né? pertencer ao todo, né, que a gente tem. Ao Brasil, vamos pertencer a tudo isso. Vamos pertencer e vamos construir, né? Não é só estar lá de estátua, gente. É ir lá, dar opinião, ajudar a construir coletivamente. É difícil, é cansativo, mas é assim que a gente faz política. É assim que a gente faz construção de sociedade, né? Porque não adianta, né, xingar muito no Twitter. Tem que botar a mão na massa mesmo. É isso. Parabéns aí pelo mês do patrimônio. Quero acompanhar várias ações aqui. Sim. Quero acompanhar. O pessoal do carnaval vem aqui, que eu já convidei aqui para a gente trocar uma ideia também sobre carnaval, sobre esse patrimônio. Não deixar para trocar ideia só em fevereiro, né? Vamos Com conversar. certeza, tem que sobre, pautar essas coisas o ano inteiro. ao longo do E o ano. patrimônio também, não é só em agosto. Não é Tudo só em bem agosto. que é o mês do Brasil. Mas é o mês simbólico, a gente, gente é tem que simbólico. pautar essas coisas o ano inteiro, né? Convido o povo para o mês do patrimônio. Pessoal, então, todos estão convidados, a sociedade como um todo, para prestigiar o mês do patrimônio, prestigiar nossas atrações, os palestrantes, o simpósio, as feiras.
as exposições de novo, e todo mundo está conhecendo o Espaço Expressa e a nossa cidade aí. As atrações gratuitas e o mês inteiro. E horários diferenciados. Tem de noite, tem de dia, tem de tarde, para todo mundo estar... Durante a semana, Durante final semana, de fim de semana, para todo mundo estar junto com a gente aí. Perfeito. E conhecer, eu convido o pessoal a conhecer também o site da Cultura. A gente acha que Jundiaí não tem nada, mas pelo contrário, tem muita coisa gratuita. A cultura como um todo está se desdobrando para ter dança, teatro, Para atender todas as... museus, para atender todos as vertentes disso daí. Então, é só o pessoal acessar o site da Cultura, que vai ter agenda cultural, temos eventos todos os fins de semana, inclusive na semana. Coisa de teatro, muito bacana. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Deu certo o nosso encontro aqui, tá vendo? Galera, é o seguinte, ó, vou até abrir o pôster aqui. Para você que tá na Rádio Difusora, vá até o YouTube e Spotify para ver esse lindo pôster que tem toda a programação atrás. Olha que material lindo aqui. Dá para você escolher o seu dia favorito para acompanhar as atividades. Acompanhe também o site do Cultura Jundiaí, o @ no Instagram, Cultura Jundiaí, para você ficar por dentro da programação. E participe, se organize enquanto sociedade civil, participe dos conselhos, fiquem atentos aí às reuniões. Ah, mas eu não tenho tempo, só dá para de vez em quando. Vá enquanto ouvinte, escute o que o conselho está debatendo, tente contribuir, porque é assim que a gente constrói uma sociedade melhor para todos, não é mesmo? Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.